Graça e paz, amado e amada de Deus, aqui estamos para mais um devocional, para meditarmos, refletirmos na palavra de Deus. Então eu convido os irmãos amados a orarem comigo. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento tão precioso, em que dedicamos ao Senhor, a ouvir a Tua voz, ler a Tua palavra, meditar nos Teus ensinamentos. E Pai, que por Tua graça, nós possamos ser transformados por ela. Porque nós sabemos que toda a Escritura foi inspirada pelo Senhor. E ela é útil para nos ensinar, nos corrigir, nos exortar, nos guiar nos Teus caminhos, Pai. Pai, que a Tua palavra habite poderosamente no nosso coração. E que nós possamos usá-la em favor do Teu reino, para o nosso bem e para o bem de todos aqueles que convivem conosco, Pai, e que o Senhor nos chamou para cuidar. O Senhor nos confiou para que o Seu Evangelho, Pai, seja em palavras ou atitudes, compartilhado. E de alguma forma, o Senhor possa usar a nossa vida para o bem das pessoas que estão ao nosso redor, nos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai, por tudo. Por Teu amor, por Tua misericórdia e por Tua maravilhosa obra redentora sobre a nossa vida. Obrigado por Tua graça, Pai. Amém. Amados, eu quero refletir com vocês hoje acerca da importância do discipulado. A importância do discipulado. Então é importante nós lembrarmos que quando Deus esteve aqui na Terra, primeiro, antes disso, deixou a sua lei, falou com o seu povo através dos profetas, com a intenção de que esses profetas, proclamando a palavra que veio de Deus, pudesse promover discípulos de Deus aqui na terra. Então era um povo que foi escolhido a partir de um homem que demonstrou fé e foi chamado amigo de Deus por isso. Chamava-se Abraão. E da sua descendência, então, veio o povo de Israel. Esse povo deveria ser discipulado pela palavra do Senhor. E, através dele, toda a terra deveria ser alcançada pela misericórdia de Deus. Mas esse povo falhou. Era como todo ser humano, abandonou a Deus, cada um começou a seguir o seu próprio caminho, começou a se envolver com doutrinas de outros povos, outras religiões, e assim abandonaram o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E esse Deus então vem ao mundo em Cristo Jesus. Então ele se mostra para que as pessoas pudessem vê-lo, já que havia uma necessidade tão grande de buscar ídolos, algo que eles pudessem ver, apalpar, se ajoelhar diante. Então Deus vem e mostra com poder e autoridade que Ele era quem dizia que era. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, inclusive o ser humano. E aí então o que Ele faz? Ele começa a pregar o arrependimento, porque foi com esse propósito que Ele veio ao mundo, chamar as pessoas de volta para Ele. Porque as pessoas estavam desgarradas como ovelhas que não tinham pastor. Cada uma seguindo o seu próprio caminho e andando cada vez mais distante do Senhor. E distante do Senhor significa mais próximo do inimigo, Vivendo a vontade daquele que hoje é o dominador deste mundo tenebroso, que jaz neste maligno, Então Deus vem e chama: arrependei-vos, endireitai os vossos caminhos.
E aí então ofereceu o perdão, ofereceu a partir do seu próprio sacrifício a justificação dos pecados para todos aqueles que se arrependessem daqueles maus caminhos e se voltassem novamente para o único Deus verdadeiro. Este foi o propósito de Jesus aqui na terra: chamar as pessoas ao arrependimento e reconciliá-las com Deus. Para quê? Para que tivessem vida e vida em abundância. Para que tivesse a vida eterna. Para que tivesse a salvação. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne e do sangue, ou seja, não nasceram da vontade do homem, mas de Deus. Amados, isso está lá no Evangelho de João, capítulo 1. Eu gosto muito de citar esse capítulo, porque é um capítulo chave, que mostra quem é Jesus Cristo, e por que Ele veio, e como nós recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus através da fé nele. Ele que é o Verbo, que é a palavra de Deus encarnada. Portanto, quando nós falamos das Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, quando nós dizemos, porque está escrito nela, que ela é a palavra inspirada de Deus, nós estamos dizendo que a Bíblia não é apenas um livro, mas é uma pessoa. É a pessoa de Cristo Jesus, que é o Verbo de Deus. Ao mesmo tempo, é o poder do Espírito Santo, Deus, que atua através dela. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um único Deus. E tudo isso, amados, nós temos escrito na sua palavra. E é revelada através dela pelo próprio Espírito Santo, que o Senhor enviou para cá, para a terra, para a sua igreja, e fez habitar em nós. Então, amados, esse Senhor Jesus, o Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna, conforme está lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 20, este Deus, ele teve uma estratégia. E Deus é perfeito nas suas estratégias. E tanto é verdade que ela continua funcionando e atuando com o poder dele aqui na Terra há mais de 2000 anos. Ou pelo menos há quase isso, né? Então, amados, o que Jesus fez? Ele começou então a pregar a palavra do Senhor, as pessoas ficavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele não falava como os escribas e fariseus, mas ele falava como quem tinha autoridade. Isso está lá no final do capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Foi logo depois que ele terminou o seu sermão da montanha, o seu primeiro sermão. E essa multidão maravilhada começou a segui-lo e a ouvir o Senhor Jesus falar. E ele tinha essa autoridade porque ele era aquilo que ele ensinava. Não havia hipocrisia nele, porque ele é Deus. Então, ele ensinava com autoridade, as pessoas se maravilhavam. E desta multidão de discípulos, ele escolheu 12 para andar junto com ele, para ser ensinado por ele durante 3 anos. Veja que ali começou um trabalho de discipulado de Deus com a sua criação. E não era apenas os 12, né? Haviam vários, tanto que Jesus em algum momento envia 70 discípulos para pregar o Evangelho, e eles vão em duplas, e expulsam demônios, fazem milagres, pregam a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, que é a boa notícia de Deus para a salvação da humanidade que estava perdida. Não havia esperança para o mundo. E então eles voltam, né, felizes, muito felizes, contando que os demônios se submetiam a eles. E Jesus dá uma resposta muito interessante, amados. Jesus diz assim, vocês não deveriam estar felizes porque os demônios se submetem a vocês,
mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amados, percebe? Jesus estava falando, olha, não se orgulhem porque vocês não fazem nada de vocês mesmos. Ninguém pode fazer nada se não estiver em mim. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Ou seja, é o poder de Deus atuando naquelas pessoas. Então, não se orgulhem disso, mas fiquem muito felizes, porque o nome de vocês está escrito lá no livro da vida, pela fé que vocês demonstram ter em mim. Era isso que Jesus estava ensinando. E aí então aqueles 12 apóstolos, agora voltando, né, eram os 12 que estavam mais íntimos com Jesus. Porque as multidões se dissipavam, mas esses 12 continuavam a acompanhar Jesus Cristo. E na intimidade, Jesus explicava as parábolas, falava mais a respeito do reino de Deus, e ele foi lá preparando até o dia em que ele havia determinado que se entregaria pela humanidade, por amor. Então ele pagaria pelos pecados de toda a humanidade. Quando ele diz que se entregou pelos pecados de toda a humanidade, não significa que automaticamente o mundo inteiro está perdoado, está salvo. Não, é que a obra foi para todos, mas nem todos receberam, nem todos creram, nem todos aceitaram. Mas a todos que aceitaram, recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nasceram de novo. E esse nascer de novo significa uma vida nova, uma nova criatura. As coisas passadas já se foram e tudo se fez novo. Então essa vida regenerada, não mais nos padrões do mundo, mas agora segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o amor de Deus. Amados, Jesus então começou a ensinar a humanidade a fazer discípulos. E Jesus vai dar essa ordem lá no final do Evangelho de Mateus, né, no capítulo 28. Ele vai dizer assim, né? Ide, ele dá ordem, né? Então aos seus apóstolos e discípulos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. Mas isso não significa fazei discípulos de vocês. Façam discípulos meus. Eu sou o cabeça, vocês o corpo. E eu preciso de vocês na terra para continuar esta obra redentora, para alcançar todas as pessoas. E Jesus voltará quando a palavra dele chegar a todas as pessoas, aos confins da terra, como está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Então Jesus deu a ordem, vide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ordenei. E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque esse é o sinal da fé. Esse é o sinal da regeneração, do sepultamento do velho homem, né? E do ressurgir do novo homem, nascido agora em Deus, nova criatura. Não mais prisioneiros do pecado para a morte, não mais amigos do mundo, mas agora amigos de Deus e servos do Senhor para a vida. Amados, isso é tremendo demais, isso é maravilhoso demais. Este é o convite amoroso do nosso Deus, do nosso Pai, para que nós alcancemos a graça, mas também levemos a sua palavra para que outros possam ter o mesmo privilégio que nós. E aí nós vamos ver depois no livro de Atos dos Apóstolos, que aqueles apóstolos e discípulos continuaram a fazer discípulos. E a gente pode citar aqui dois, por exemplo, João Marcos, né? João, que era também chamado de Marcos, que vai aparecer lá no capítulo 12 de Atos. Pedro o chamava de filho, né? O meu filho Marcos, né? Porque provavelmente Pedro o discipulou.
Tanto que quando Pedro é liberto, né, milagrosamente da cadeia, que o anjo do Senhor vem e o liberta, ele vai na casa da mãe de João Marcos. Ele vai direto à casa dela. E esse João Marcos também acompanha Paulo, o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária. Esse João Marcos era primo de Barnabé. Mas então a gente vê que eles levavam, da mesma forma que Jesus carregou os seus apóstolos, seus discípulos, para que eles pudessem ver Jesus pregar, ensinar e aprender com ele. Esses apóstolos fizeram a mesma coisa com algumas pessoas. E João Marcos foi um deles. E esse mesmo João Marcos é quem escreveu o segundo evangelho da Bíblia, do Novo Testamento, Evangelho segundo Marcos, que provavelmente ou ele acompanhou Jesus ainda numa idade tenra, né, ainda jovem, bem jovem, ou ele simplesmente aprendeu com Pedro e com Paulo, né, ouviu todas as histórias, ouviu também das outras testemunhas oculares, e aí então ele escreveu o Evangelho, né, as boas notícias, pelos olhos dele, de Marcos. Da mesma forma, Lucas, né, que era um gentil, mas acompanhou o apóstolo Paulo durante muito tempo e escreveu também um dos evangelhos, Evangelho segundo Lucas. Então, amados, nós vamos vendo que então Lucas também foi um discípulo de Paulo. Paulo fez um discípulo para Cristo, mas ele aprendeu de Paulo. E aí nós temos também Timóteo, que vai aparecer lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que diz assim, capítulo 16, Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Amados, veja que o apóstolo Paulo circuncidou Timóteo, não porque isso era uma exigência do cristianismo, mas por causa dos judeus, dos lugares onde ele visitaria. Porque os judeus não aceitavam gentios nas sinagogas. E Paulo queria levar Timóteo para as sinagogas, para discipulá-lo, para que Timóteo, que tinha um bom testemunho dos irmãos de Listra, veja, era um jovem que tinha um bom testemunho. As pessoas gostavam de Timóteo, confiavam em Timóteo, viam em Timóteo um potencial cristão, porque dava um bom testemunho. E Paulo quis levá-lo com ele. E leva. Então Paulo vai levando Timóteo nas suas viagens, Timóteo vai acompanhando, vai aprendendo com o apóstolo Paulo, até se tornar um presbítero, até se tornar um pastor. E Paulo até deixa Timóteo em Éfeso durante um bom tempo, para que ele pudesse ali levar a palavra e manter aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado. E aí, então eu quero compartilhar com vocês, amados, só um trechinho da carta do apóstolo Paulo a este jovem discípulo chamado Timóteo, que se tornou ali um pastor, um presbítero e cuidou daquela igreja com muito zelo. Então nós vamos ler na sua primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Então Paulo se identifica, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça,
a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Essa é a saudação de Paulo para Timóteo. Verso 3. Quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Amados, veja o propósito para o qual o apóstolo Paulo havia deixado Timóteo lá em Éfeso, para que ele pudesse admoestar, ou seja, advertir, orientar, instruir certas pessoas que estavam ensinando outra doutrina, não estava ensinando a palavra da verdade, estava inventando fábulas. E isso estava desviando as pessoas da verdade de Deus. Cada vez que as pessoas se desviam da palavra de Deus e vão para histórias, fábulas, mentiras, elas se afastam da verdade. Então, afastar-se da verdade significa afastar-se de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo é a verdade. É o caminho, o único caminho para o Pai é a verdade e é a vida. Fora dele não há vida. Fora dele é mentira. Fora dele estamos perdidos, amados. É o caminho largo. É o caminho largo que leva à perdição. Então o apóstolo Paulo estava dizendo para aquele discípulo, olha, eu deixei você aí com esse propósito, eu ensinei, mas tem certas pessoas que estão inventando histórias, fábulas, mentiras. Então exorte essas pessoas, porque isso não contribui para a salvação, né? Aí está dizendo, essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Por isso, amados, não é qualquer fé que serve. Tem uma música que fala, não importa a fé em quê, né? Só que importa sim, porque se você tiver a fé na coisa errada, no caminho errado, você não tem salvação. A única salvação possível está na fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Foi para isso que Deus veio ao mundo. Para te resgatar do pecado, para me resgatar do pecado, para chamar o mundo ao arrependimento. Saiam da mentira, venham para mim, porque eu quero dar vida a vocês. Eu morri por vocês, eu derramei o meu sangue, eu deixei moer o meu corpo naquela cruz, né? Quando a palavra de Deus diz que Jesus foi moído por nossos pecados, por nossos delitos. Como assim moído? A gente fica imaginando um equipamento de moer carne, não, mas não é isso, não. Moído por quê? Porque naquele momento, na cruz do Calvário, os pecados do mundo inteiro estavam sobre os ombros de Jesus Cristo. O peso do pecado da humanidade inteira estava sobre ele. A ponto de Deus dar-lhe as costas. O Pai deu as costas para Jesus naquele momento derradeiro. Por quê? Porque o pecado não pode habitar na presença de Deus. Quando Jesus recebe o pecado do mundo todo sobre ele, o Pai dá as costas e ele diz, por que o Senhor me abandonou, Pai? Eli, Eli, Deus meu, por que me abandonaste? Então foi um momento terrível que Jesus passou ali na cruz do Calvário, por amor de nós. Continuando aqui, verso 5, o objetivo, Paulo fala, ainda explicando para o seu discípulo, o objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia.
Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Mas não é verdade que pessoas que até têm uma boa retórica, né? Falam muito bem, falam bonito, com as suas vãs filosofias, né? Então tentam enganar as pessoas, dando uma aparência de amor, de piedade, mas no final estão ensinando coisas que estão levando as pessoas à perdição. Como Jesus disse, eram cegos, guias de cegos. Mas o apóstolo Paulo está aqui alertando o seu discípulo que vai ser também um líder, um discipulador. Então, Timóteo vai fazer futuramente, né, depois dessas exortações do apóstolo Paulo, também discípulos de Jesus, segundo a verdade de Deus. Então, Deus fez discípulos, que fez discípulos, que fez discípulos, e assim foi se multiplicando até os dias de hoje. Mas até hoje, amados, nós continuamos vendo pessoas ensinando fábulas, mentiras e desviando as pessoas da verdade com essa fala bonita, com aparência de piedade, mas que infelizmente está levando muitas pessoas para o engano e para a morte. Morte eterna. Amados, continuando aqui. Verso 8. Sabemos que a lei é boa. Então a palavra de Deus, os mandamentos de Deus são bons. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso, e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então olha o apóstolo Paulo aqui dando um alerta, amados. Ele começa falando de algumas coisas e conclui dizendo que tudo que se opõe à palavra de Deus, tudo que se opõe ao evangelho da glória de Deus. Amados, a lei, toda a palavra de Deus, ela não é simplesmente um livro legal do reino de Deus que diz o que você pode e não pode fazer. Muito embora ela diga isso também, mas nós devemos ter essas informações simplesmente como um princípio, né? Porque ela não vai cobrir todas as coisas, mas são coisas semelhantes a essas. A questão é que a lei ela foi feita para os transgressores, porque quem cumpre a lei não precisa se preocupar com ela. A lei não foi feita para quem de coração ama e por isso obedece a Deus. É uma obediência de coração, é uma obediência porque tivemos uma vida transformada, por gratidão ao nosso Pai, por não querermos decepcionar o nosso Pai. É por isso que nós nos esforçamos para fazer a vontade de Deus. Mas a lei, ela serve para os transgressores. Então, aquele que lê, conhece, entende a palavra de Deus e deliberadamente prefere o caminho do mundo, está escolhendo o seu destino. Isso entristece, obviamente, o coração de Deus, mas é uma escolha que cada um faz. Continuando, verso 12, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me
para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amados, olha aqui a declaração do apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim: meu amado Timóteo, eu fui transgressor da lei, eu fui insolente, mas eu fiz isso na minha ignorância. Eu não tinha revelação do Espírito Santo acerca da palavra do Senhor. E por isso eu fui um perseguidor. Mas a graça de Deus abundou na minha vida, a graça de Deus veio sobre mim. Veio sobre mim que sou o pior dos pecadores. O que ele está dizendo com isso? O perdão está disponível para todos. Cristo morreu por todos. Então basta, amado, cada um reconhecer o seu estado. Reconhecer aonde está desagradando, decepcionando o nosso Deus. Se arrepender, se converter deste mau caminho e buscar o Senhor de todo o coração. E a graça dele virá também sobre você, virá sobre mim, virá sobre qualquer um. Qualquer pecador. Jesus Cristo fez isso, amados. Ele jogou no mar do esquecimento os nossos pecados, os nossos delitos, a nossa rebeldia, no momento em que nós nos arrependemos e aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida. E sendo Ele o Senhor da nossa vida, é a Ele que eu devo obedecer. É a vontade dEle que eu vou fazer e não mais a minha. Não mais a vontade da minha carne, da minha essência humana, mas a vontade daquele que me libertou do pecado e da morte e me deu vida nele. E me fez assentar nas regiões celestiais. E me deu poder, o poder da ressurreição dele vem sobre mim, para que eu possa vencer o pecado, para que eu possa pregar a sua palavra e realizar a sua obra e fazer discípulos, para que eu tenha ousadia para falar da sua palavra, não a minha palavra, porque a minha não vale nada, mas a de Deus tem todo o poder para salvar aquele que crê. Continuando aqui, amados, verso 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Amados, eu queria compartilhar só esse trecho. Recomendo que vocês leiam toda a carta, toda a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu diria, recomendo que vocês leiam a palavra de Deus inteira, porque ela é maravilhosa demais. E ela é apta para nos ensinar, para nos exortar, para nos guiar na justiça, para que nós sejamos capacitados para andar segundo a vontade de Deus. Amados, essa é a importância do discipulado. Nós fomos chamados por Deus, fomos alcançados por Ele e chamados por Ele, para que nós também façamos discípulos para Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus quer salvar o mundo. A vontade, o desejo dele é que nenhum de nós se perca,
mas que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade e sejamos salvos. Amém? Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus, e nos dê uma semana de paz, de alegria, na sua presença, no centro da vontade dEle. Amém? Até mais.